Glória a Deus, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala novamente é o presbítero Renato da Igreja de Formosa. Agradeço a Deus pela oportunidade ao ministério e também a todos os nossos pastores, a pastora Loide, o pastor Gideon Júnior e o pastor Arnaud pela oportunidade e pela confiança a nós depositada. Eu quero neste momento dizer para os irmãos que no capítulo 6, ontem, nós fizemos a introdução do capítulo falando sobre a oferta de expiação e também da oferta pela culpa. E nós ainda estudamos sobre a conceituação da oferta de manjares e também da oferta de holocaustos. E hoje nós vamos estudar a partir do versículo 20 a conceituação da oferta de manjares, que era uma oferta específica na consagração dos sacerdotes. Esta era uma oferta de manjares especial. Então nós vamos começar aqui no verso 20, na parte A, que diz assim: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. Irmãos, o verso 20 nos ensina que existe uma oferta de manjares específicas para a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Parece que teria sido mais lógico se essa sessão, irmãos, tivesse sido inserida lá no capítulo 8 ou no capítulo 9, mas como parece aqui, ela enfatiza mais diretamente o momento da unção de Cristo para o sacerdócio. A dedicação de um homem a Deus foi simbólica na medida em que não havia ninguém que estivesse longe o suficiente do pecado para ser representado por Cristo em seu sacrifício. O verso 20, parte B, diz que a oferta de consagração seria a 10ª parte de um éfa de flor de farinha da oferta de manjares contínua, a metade pela manhã e a outra metade pela tarde. Irmãos, um éfa, segundo os estudiosos, era equivalente a 40 litros, era uma medida específica da lei. E aqui a 10ª parte de um éfa de flor de farinha era equivalente a um gomer, que significa perfeito, completo e consumado, e tinha o peso de 4 litros. E lá em Êxodo, no capítulo 16, do verso 32 e 33, o Senhor ordenou aos filhos de Israel, durante a colheita do maná, que enchesse um vaso de ouro contendo a medida de um gomer. E Arão, seguindo a ordem de Moisés, encheu aquele vaso de ouro, conforme lá no livro de Hebreus é bem explicado isso, e o guardou diante do testemunho para que sempre os filhos de Israel vissem o pão que Deus lhes deu a comer no deserto e jamais se esquecesse de que aquele pão era a provisão divina. Isso é uma forma de mostrar que Cristo seria o gomer, o memorial eterno diante de Deus, como o alimento espiritual dado para todo aquele que serve ao Senhor com fé. O gomer é símbolo do sacerdócio perfeito de Cristo. Durante a consagração dos sacerdotes, ele foi dividido em 2 porções de 2 litros cada uma. A primeira porção era oferecida no altar às 9 horas da manhã, irmãos, e a outra porção às 3 horas da tarde, bem no momento que coincidia com o horário da crucificação de Cristo. Se entendemos Hebreus 5, do versículo 5 ao 10 e outras partes corretamente, nós podemos concluir que o sacerdócio de Jesus está diretamente conectado ao gomer, e à ressurreição dos mortos. O gomer, ali, a medida de 1 litro de maná que foi guardado diante ali do santuário, ela jamais se apodreceu. E a gente sabe pela lei que o maná, quando era deixado para o dia seguinte, ele criava bicho e logo apodrecia, mas pela provisão de Deus, essa porção do gomer ou do maná que foi guardada dentro de um jarro de ouro, ele jamais se apodreceu e tornou-se então símbolo da ressurreição de Jesus. E Jesus, na verdade, se a gente for observar, ele vai se tornar sumo sacerdote exatamente no dia da sua ressurreição. E aqui no versículo 21 diz assim: numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta de manjares oferecerá em cheiro suave ao Senhor.
O gomer, irmão, ou a 10ª parte de um efa de flor de farinha, ele seria cozido na panela e suas partes deveriam ser oferecidas no altar de holocaustos como oferta queimada de aroma suave ao Senhor. E esta oferta nos fala de Deus como de como Deus se agradaria do serviço sacerdotal de Jesus lá nos céus. Toda a liturgia oficiada por Cristo nos céus é perfeita e acabada, irmãos, e ele não precisava ser consagrado várias vezes, e quando ele se apresentou como sumo sacerdote e se ofereceu a si mesmo diante de Deus, ele foi visto como um manjar especial para o Pai, que se agradou de todo o seu ministério eterno realizado diante do trono da glória de Deus. O versículo 22 diz: também o sacerdote que dentre os seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo, será ela toda queimada ao Senhor. Irmãos, como o sacerdote levítico, ele representava a durabilidade do sacerdócio real de Cristo, o gomer cozido, ou seja, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, deveria acompanhar as consagrações de todos os futuros sacerdotes de Israel. E o simbolismo aqui empregado nos diz que o sacerdócio da igreja será acompanhado de Cristo e de seu sacrifício vicário, o gomer, a medida perfeita da unidade sacerdotal, para que nós tenhamos sempre a autorização divina para realizar esse sacerdócio real, perfeito, que a igreja realiza hoje na era da graça no Novo Testamento. O versículo 23 diz assim: toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Aqui, irmãos, o texto nos mostra que o sacerdócio de Arão seria transmitido como um legado para os seus filhos de geração para geração, simbolizando o sacerdócio eterno de Jesus. E todas as vezes que houvesse a consagração, essa oferta especial de manjares deveria ser oferecida completamente de manhã e à tarde e totalmente queimada no altar. E o fato de ela ser totalmente queimada indica que Cristo se tornou o sacerdote completo e perfeito para realizar as liturgias espirituais determinadas para o seu sacerdócio supremo e lá no reino dos céus, né? Nenhuma parte dessa oferta poderia ser comida pelo sacerdote, irmãos, como no caso da oferta que era preparada para o povo. A razão da diferença é, em parte, porque quando o sacerdote oferecesse ao povo, ele deveria ter alguma recompensa por seu árduo trabalho, e em parte para falar da imperfeição dos sacerdotes levíticos que não podiam suportar sua própria iniquidade. Pois o fato do sacerdote comer parte do sacrifício do povo significava a sua típica atitude da iniquidade do povo, e em parte para ensinar aos sacerdotes e ministros de Deus que é seu dever servir a Deus com toda a singeleza de coração e estar contentes com a honra de Deus, embora não tenham nenhuma vantagem aparente com ela, né? Do versículo 24 diz: e falou mais o Senhor a Moisés. Essa expressão novamente aparece pelo menos 50 vezes no livro de Levítico, irmãos, indicando a continuidade de uma ordenança ou estabelecendo a instituição de uma nova ordem para que Moisés executasse. E esta repetição desse termo, irmãos, embora pareça ser bastante redundante, era sempre para lembrar ao povo de que as ordens para as liturgias sacrificiais eram de Deus e que toda a lei, embora fosse escrito por Moisés, ele o fez tudo sobre a ordem e a inspiração diretamente dadas pelo Espírito do Senhor. O versículo 25, parte A, Deus ordena a lei da oferta pelo pecado aqui. O verso 25, na parte A, irmãos, diz: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta do pecado. Irmãos, a palavra expiação no hebraico significa kippar, que biblicamente quer dizer cobrir, expiar, reconciliar ou trazer a paz. Esta oferta pelo pecado, o sacrifício de expiação, irmãos, era destinada à reconciliação diária entre Deus e o seu povo. Mas lá no capítulo 16 de Levítico, ela trata especificamente do dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação anual, que se fazia em um único dia,
onde um novilho e 2 bodes, 3 animais que representavam a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, eram oferecidos pelos pecados dos sacerdotes e pelos pecados de toda a nação israelita. O novilho e o bode para o Senhor tinha o sangue misturado e levados ao santuário para expiar pecados, e o outro era solto para levá-los para longe depois que o sacerdote confessava todos os seus pecados e os pecados do povo sobre a cabeça do bode, e este era levado para fora, o bode Azazel, para cumprir ali o ritual de expiação. O versículo 25, parte B, diz: no lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor, e coisa santíssima é. Irmãos, o lugar onde se degolava o holocausto era ao lado norte do altar, como nós já explicamos em áudios passados, mais precisamente de frente para o tabernáculo, local que para os teólogos representa diretamente a presença de Deus. E profeticamente, irmãos, isso nos mostra que o lado norte do altar, local escolhido tanto para o holocausto quanto para a oferta pelo pecado, seria o Gólgota, ou lugar da caveira, fora de Jerusalém. Consoante a isto, lá Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da história da igreja, por volta do ano 296 d.C., ele identificou que a localização do Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado, ficava justamente ao lado norte de Jerusalém, e já o historiador Charles Gordon, em 1883, sugeriu que o Calvário, local da crucificação, ficasse apontado para o lado norte da porta de Damasco, um dos portais da antiga cidade de Jerusalém. E fontes históricas também dizem que até o jardim do Santo Sepulcro, onde Cristo foi sepultado, ficava do lado norte da cidade, onde o pecado de Adão foi julgado em Cristo. E se isto realmente se aplica a todas essas fontes, nós podemos dizer que Deus preparou todos os detalhes da crucificação na lei, falando do lado norte, e apontou profeticamente até a localização da crucificação, e Israel não tinha ideia de o porquê da vítima deveria ser sacrificada ao norte do altar, mas agora nós sabemos que, hipoteticamente, esse lado norte do altar prefigurava o lado norte do Calvário, onde, segundo a tradição judaico-cristã, foi o local onde Cristo deu o brado de consumação. O outro fato interessante é que os historiadores dizem existir uma tradição hebraica contada por Orígenes, um teólogo cristão que viveu no século III depois de Cristo, de que o Monte Calvário era conhecido entre os judeus como o Monte da Caveira de Adão. Para Orígenes, se a humanidade morria com Adão, ela deveria ressuscitar com Cristo. Segundo ele, no episódio da crucificação, a caveira de Adão, que é o Monte Calvário, teria sido simbolicamente lavada pelo sangue de Jesus para que todos os filhos do primeiro Adão fossem redimidos pelo sangue do segundo Adão. E curiosamente, irmãos, os geógrafos e historiadores dizem existir uma capela no Calvário chamada de Capela de Adão. E esta capela, segundo fontes históricas, fica até hoje localizada na Igreja do Santo Sepulcro, no Monte da Caveira, no local da crucificação, e é aberta à visitação para peregrinos do mundo inteiro fazer assim a observação desses detalhes. E apesar de ser uma teoria, ou talvez até um mito judaico-cristão, essa tradição hebraica contada na era patrística é algo muito interessante, não é verdade? E se isso realmente assim acontece, nós podemos dizer que Deus ele não permite que nenhum detalhe da história fuja do seu controle e que até a simbologia do lado norte do altar estaria de fato apontando para o local em que de fato ele aceitaria o sacrifício vicário de Cristo. Ali no Calvário foi onde Cristo deu a sua vida para nos redimir e para fazer com que os homens que herdaram o pecado do primeiro Adão fossem ressuscitados pela força do poder da santidade do segundo Adão. O versículo 26 diz que o sacerdote que oferecer a oferta pelo pecado de expiação, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação.
Irmãos, em Levítico 10, versículo 18, Moisés ficou irado quando os filhos de Arão não comeram da carne da oferta, pois como parte da comunhão, o sacerdote teria que se alimentar ou literalmente cear da oferta pelo pecado para fazer expiação pelos filhos de Israel, pois isso era um meio de identificar o ofertante com a oferta. Irmãos, isso profeticamente nos remete a Cristo, que é nossa oferta de expiação pelo pecado. E não existe uma forma mais íntima de identificação entre a igreja e Cristo se não for se alimentar dele através da sua palavra e participar da sua santa ceia. Quando Jesus dizia, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, ele simbolicamente poderia estar fazendo menção dizendo isso aos rabinos e doutores da lei, que a ceia da oferta de expiação se aplicava a ele mesmo como alimento espiritual para todo aquele que nele cresce. Muitos discípulos ali ficaram escandalizados com aquele discurso que Jesus fez lá no livro de João e foram embora, né? E 58 discípulos foram embora e ficaram apenas 12 discípulos ali que continuaram então todas as liturgias de Cristo e entenderam que Cristo estava se referindo justamente à ideia de participar ali do sacrifício para ter comunhão, né? O versículo 27 diz assim, tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. Irmãos, o verso 27 ensina que tudo o que tocasse a carne da oferta seria santo e nos leva diretamente ao momento em que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e ficou completamente curada da enfermidade que a molestava havia mais de 12 anos. Todos aqueles que pela fé em Jesus tocam, irmãos, são transformados para viver uma vida consagrada a Deus. A parte B do versículo 27 diz que o sangue salpicado, que caísse nas vestes de alguém, o sacerdote lavaria a peça no lugar santo. Acredito eu que, conforme os estudiosos dizem, que o lugar santo não era lá dentro do tabernáculo, mas era um local separado ali no pátio do tabernáculo para que essas vestes fossem lavadas, né? Isto é uma figura de que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que fomos chamados a participar da comunhão dele através do sangue que por ele foi derramado na cruz, né? O versículo 28 diz, o vaso de barro em que for cozida a oferta será quebrado, porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Aqui no verso 28a, irmãos, o vaso de barro, que diz assim, será quebrado, se relaciona não com os vasos consagrados do tabernáculo, pois nenhum dos vasos do tabernáculo eram feitos de barro. Mas para os vasos que às vezes eram empregados pelo povo no preparo da carne e de seu sacrifício, dos quais temos um exemplo lá em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 13 e 14, né? Os vasos de barro, depois de a carne do sacrifício ter sido fervida neles, deveriam ser totalmente quebrados, e porque eles absorviam então toda a contaminação com a porção do caldo. Já os vasos de cobre, sendo os mais sólidos e menos aptos a absorver a umidade, eles podiam ser completamente lavados de toda a sobra do sacrifício por lavagem e limpeza e, portanto, não deveriam ser quebrados, né? Além disso, sendo de valor considerável, Deus não quer que esses vasos não queria que os vasos fossem destruídos sem necessidade. Deus ordena que o vaso de barro em que for cozida a oferta de expiação pelo pecado seja quebrado, e uma das razões era porque o barro absorvia o caldo e não poderia ser purificado com a água para o uso posterior. Já o vaso de bronze, irmãos, apresentado aqui na parte B, nada absorvia do sacrifício e poderia ser perfeitamente e utilizado novamente. Aqui o barro fala da nossa natureza humana, que para ser aceita por Deus precisa ser quebrada e triturada até virar pó, para depois ser molhada e recriado um vaso novo, conforme a vontade de Deus.
O bronze aqui não está relacionado ao juízo ou pecado, mas sim à ideia de resistência às provações. E ele, além de resistir o calor do fogo, ainda não absorve o caldo, que neste contexto seria relacionado às influências externas. E é o símbolo de como deve ser a nossa vida, que mesmo sujeito ao fogo das provações, não pode se contaminar com o mundo, nem absorver suas influências e conceitos malignos. O verso 29 diz: todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Vemos aqui, irmãos, a repetição da ordem de o sacerdote se alimentar da carne do sacrifício de expiação, e isso reforça a importância do sacerdote desse ato, porque era parte incondicional de comunhão com Deus, o ofertante e o sacerdote, a oferta, estar em íntima comunhão com Deus. Sem alimento espiritual, nenhuma alma consegue sobreviver na fé, e quando o sacerdote se alimentava do sacrifício, ele espiritualmente estava unindo o ofertante à oferta em plena comunhão com Deus através ali do seu corpo, o que Cristo também de fato nos uniu com Deus, né? E trouxe a nossa paz e a nossa reconciliação perfeita através de todos os procedimentos que ele realizou, e por isso todos nós, irmãos, devemos nos alimentar da sua palavra para que nós possamos continuar sempre tendo comunhão com o Senhor. O versículo 30, que é o último versículo aqui da sessão do nosso estudo, diz: porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, no fogo será queimada. Irmãos, pelo que se pode identificar aqui, é que o sacrifício de oferta pelo pecado do versículo 6 é uma cerimônia semelhante à de Levítico 16, pois trata-se do sacrifício diário para perdão dos pecados. Neste sacrifício de expiação cotidiana, irmãos, era separada uma parte da carne para que os membros da família sacerdotal dela se alimentassem diariamente. Mas quando ocorresse o sacrifício da expiação anual, mais conhecido como o dia do Yom Kippur, a carne cujo sangue era levado para fazer expiação no santuário, essa carne ela não poderia ser consumida de forma alguma, né? Então, essa carne não poderia ser comida pelos sacerdotes, porque o sangue foi levado para dentro do santuário para fazer expiação, e ela deveria então ser totalmente consumida no fogo para que a expiação fosse completa. Então, finalizando aqui o nosso estudo, nós vamos estudar amanhã o capítulo 7 do livro de Levítico, e eu aguardo os irmãos então para que nós possamos entender os detalhes ali das ofertas que também serão explicadas no capítulo 7. Deus vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser.